Vamos dar sequência então à nossa conversa sobre os principais tipos de tratamento e vou começar então falando um pouco da cirurgia, do procedimento cirúrgico que vai ser utilizado em cerca de 80% dos casos de tratamento oncológico. Seja na biópsia, para uma leucemia, para um linfoma, a cirurgia faz parte também desse tipo de tratamento oncológico. A leucemia, linfoma não vai ser tratada com cirurgia, mas para se fazer o diagnóstico, muitas vezes a gente vai precisar de uma cirurgia. Até os tumores sólidos, quando a gente fala de tumor sólido, eu estou falando, por exemplo, do tumor da mama, estou falando do tumor de ovário, tumor de colo uterino. A cirurgia, na grande maioria das vezes, vai ser o principal tratamento dessas pacientes. Nesse primeiro momento, eu vou falar de uma forma mais abrangente, menos específica, mas para a gente ampliar um pouco o nosso olhar sobre o papel da cirurgia no tratamento. Uma coisa que eu percebo muito no consultório é que quando a paciente chega com diagnóstico de câncer, o que ela quer fazer primeiro é a cirurgia. O que ela quer tratar primeiro é de forma cirúrgica, remover aquele tumor que não é dela e que tanto amedronta. O que eu gostaria de falar para você nesse momento? Tem algumas situações que a cirurgia de primeira não é a melhor opção, a depender do caso. Muitas vezes, quando a gente tem tumores muito avançados, a cirurgia pode ser protelada para um segundo tempo. A gente começa com medicamentos, com remédios, para diminuir o tamanho desses tumores, facilitar a cirurgia num segundo tempo. Então, nem sempre a cirurgia vai ser feita de início. Em situações individualizadas, onde a gente precisa reduzir o tumor, melhorar a sua qualidade geral, o seu estado geral, pode ser que a gente inverta essa ordem. E não tem nenhum problema nisso. Na verdade, a gente tem benefícios. Muitas vezes, para alguns tipos de tumores de mama, por exemplo, aqui os triplo negativos e os tumores HER2 positivos, a gente pode fazer essa inversão. A gente começa com tratamento sistêmico, com quimioterapia, com medicamentos, para diminuir essa lesão e depois a gente conseguir operar. Mas para que isso, Juliano, se a lesão já é pequenininha? Muitas vezes eu sei que se eu inverter essa ordem de tratamento, eu tenho na minha manga guardadas outras alternativas se eu precisar mais lá na frente de fazer um cuidado especial para essa mulher. Então, como a gente sempre tem conversado aqui, o tratamento oncológico precisa ser individualizado, tá certo? São várias as dúvidas antes de uma cirurgia, então é fundamental que você, antes de entrar no centro cirúrgico, esclareça todas as dúvidas com a equipe que for operar para você. Ao meu ver, a cirurgia é uma das fases do tratamento, o momento do tratamento onde a entrega é maior, onde você vai para um centro cirúrgico, onde você vai ser submetido a um procedimento anestésico, onde você entrega o seu corpo para que seja feita a ressecção cirúrgica daquela enfermidade. Então é um momento, ao meu ver, extremamente importante e que precisa ter a segurança daquilo que você vai fazer. Você tem que entrar no centro cirúrgico munido de todas as respostas possíveis, sem dúvidas, confiantes e segura. É fundamental que antes de uma cirurgia você faça uma avaliação pré-operatória adequada, pormenorizada, exames de imagem, exames de sangue, que você passe por uma avaliação cardiológica para você, antes de entrar no centro cirúrgico, ter uma liberação cardiológica, que a gente chama de avaliação de risco cirúrgico. Antes da cirurgia também é fundamental fazer uma avaliação anestésica, pré-anestésica, para que o anestesista, na hora da sua cirurgia, já te conheça e já possa te orientar em relação a quais medicamentos precisam ser suspensos. Remédios, muitas vezes, de bloqueio aí em função tireoidiana, remédios aí para diabetes. Os Ozempic são muito utilizados em moda, têm que ser suspensos com uma certa antecedência aí para um tratamento cirúrgico. Então, são vários os detalhes que precisam ser alinhados com a equipe de anestesia que vão te orientar a melhor forma de conduzir alguns medicamentos que você faz uso no dia da cirurgia.
Tem dúvidas? As duas são muitas? Leve tudo isso anotado no pré-anestésico. Vai fazer a consulta pré-anestésica, a consulta com o cardiologista? Leve todos os exames prontos. No dia da sua cirurgia, junta uma pastinha e leva tudo para o médico que vai fazer o seu procedimento. Eu peço para as pacientes sempre, a senhora vai levar todos os exames que a senhora fez desde o momento que a senhora chegou aqui. Para quê? Para que se eu precisar avaliar uma imagem, se eu precisar ter mais riqueza de detalhes, de imagens, eu tenho isso em mãos no centro cirúrgico. Uma coisa que eu faço toda véspera de cirurgia, em casa, eu abro o prontuário da paciente, eu checo toda a história, checo os exames, me antecipo nos meus raciocínios, no que eu preciso fazer para aquele caso. E no dia da cirurgia, eu tendo esses exames em mãos também, vão facilitar bastante para que, se eu precisar utilizá-los, eu tenho eles lá. Então não se esqueça de levar os seus exames. Não se esqueça de ir com um acompanhante. É essa pessoa que vai receber as notícias assim que a cirurgia acabar. A gente sempre chama o familiar, o acompanhante, para passar as notícias, contar o que precisa agora daqui para frente de cuidados a ser feito aí no quarto, junto com o momento que você for ficar sob os cuidados aí numa internação hospitalar. Então, são vários os detalhes que precisam estar alinhados, acertados, otimizados para que você faça esse procedimento da melhor forma possível. Não preciso lembrar também que vai fazer uma cirurgia, se tem qualquer procedimento anestésico envolvido, que seja uma sedação, anestesia geral, seja lá o que for, você precisa estar em jejum. Tempo de jejum, isso precisa ser alinhado com o seu médico, com a equipe. De uma forma geral, pelo menos de 6 a 8 horas de jejum para alimentos sólidos, para comida, tá? Para leite, para coisas nesse sentido. Para água, 4 horas, muitas vezes até menos, mas isso precisa estar bem alinhado com a equipe que vai cuidar de você. É importante levar meias antitrombo, se você for fazer uma cirurgia maior. Se você for operar a mama, combinar com o médico qual tipo de sutiã precisa, e se precisa sutiã para levar. Se vai usar dreno ou não, quanto tempo você vai ficar afastada, quais são os cuidados pós-operatórios, se você precisa de curativo, se vai fazer drenagem, se precisa de fisioterapia, se precisa de algum cuidado com a pele, quais são as melhores formas de cuidar no seu pós-operatório, quantos dias depois você vai poder voltar a fazer suas atividades de rotina, dirigir, ir para o trabalho. Se você precisar de atestado, solicite esse atestado também para que seja encaminhado aí durante o seu período de recuperação. Então, colocar a paciente no centro cirúrgico, eu diria que é a coisa mais fácil que tem. Mas para esse dia chegar, a gente precisa de um trabalho continuado para que eu coloque você no centro cirúrgico com a maior segurança possível e depois que eu cuide de você da melhor forma possível. Eu costumo brincar com a paciente e falar o seguinte: eu preciso cuidar bem da senhora antes do procedimento, durante o procedimento e depois do procedimento. Não é só operar. Eu preciso de escolher a melhor cirurgia, executar a melhor cirurgia no ato cirúrgico, naquele momento onde nós juntamos a instrumentadora, o anestesista, os meus auxiliares, todo o time de profissionais que vão estar lá naquela hora cirúrgica. E depois que a cirurgia acabou, eu preciso também estar ciente de que esses cuidados precisam ser mantidos e que você precisa ser bem assistida no pós-operatório. Daí a importância do cuidado antes, durante e depois. Siga as orientações da equipe que operou você. Se pediu para fazer o repouso, faça o repouso. Se te orientou a dieta, faça a dieta. Se te passou algum remédio para prevenção de trombose, faça uso. Não esconda informações, não esconda coisas que você não está fazendo certinho, porque isso depois pode atrapalhar aí na evolução do seu pós-operatório, tá? Então, cirurgia é extremamente complexa porque precisa ser avaliada durante o intraoperatório e o pós-operatório. Hoje em dia nós temos várias tecnologias que podem ser usadas para melhorar a qualidade da nossa cirurgia, desde bisturis que são mais precisos, que fazem a coagulação mais direitinho, que reduzem o risco de infecção e de sangramento, a materiais com tecnologia que nos auxiliam a fazer as cirurgias minimamente invasivas,
a laparoscopia, a cirurgia robótica, a gente consegue hoje operar com cicatrizes menores, mantendo a mesma segurança oncológica que a gente tinha com aquelas cirurgias maiores. Eu, quando me formei, quando terminei as minhas 2 residências, as cirurgias que a gente fazia oncológicas para pelve, para colo uterino, por exemplo, para tumores de ovário, a gente precisava fazer cirurgias com incisões grandes. Hoje em dia, mantendo-se a mesma segurança, eu consigo fazer uma cirurgia com cicatrizes aí de menos de 1 centímetro, 3, 4 cicatrizes pequenininhas, onde muito menos dor, muito mais fácil o retorno ao pós-operatório e às suas atividades. Então as cirurgias têm mudado bastante. A reconstrução mamária hoje é uma realidade, é feita com segurança, é feita com qualidade e a gente consegue devolver para a mulher um pouco mais da autoestima, um pouco mais do que ela tinha antes da cirurgia, manter o volume das mamas, manter o formato da mama. Eu sempre digo que a gente está fazendo reconstrução mamária, né? A gente tem que pensar que o foco é oncológico, mas sempre que a gente puder juntar com esse foco oncológico essa parte de devolução do formato, da forma e contorno da mama, isso é um ganho. Os cuidados pós-operatórios hoje em dia têm sido muito mais precisos e muito mais otimizados, né? Nós temos fisioterapia para evitar inchaços, os linfedemas, os edemas. Nós temos aí medicamentos que reduzem a dor. Não é hoje aceitável que a paciente tenha muita dor no pós-operatório. Tudo isso é manejável. Então, um excelente momento para você tirar todas essas dúvidas antes do procedimento cirúrgico é no consultório médico. Leve todas as perguntinhas que você tem, não tem problema, precisam ser todas respondidas. Não entre para o centro cirúrgico com dúvidas. É claro que tem coisas que a gente só vai conseguir responder depois do procedimento, mas a maioria das coisas, a maioria dessa trajetória consegue ser programada no pré-operatório. Pergunte tudo que achar necessário. Eu costumo dizer que não tem pergunta boba. Entre com segurança para a sua cirurgia. Não tem dúvida boba. A cirurgia é parte fundamental do tratamento oncológico, mas para ela ser bem sucedida eu preciso de todas essas fases. Exames pré-operatórios, uma história bem feita, um exame clínico bem feito, uma conversa bem alinhada entre a paciente e a minha equipe, entre a paciente e todos que vão participar daquele momento. Risco cirúrgico, avaliação pré-anestésica, levar todos os exames no dia da cirurgia, fazer o jejum, tá todo mundo preparado para esse momento que é tão importante durante um tratamento oncológico, né? Pensamento positivo, né? O foco, força e a fé. Cada cirurgia é única, cada cirurgia a gente se prepara de uma maneira especial para que tudo corra da melhor forma possível. E faz parte também você estar bem inteirada, você aceitar todo esse processo, você interagir conosco enquanto equipe da melhor forma possível para que a gente juntos consigamos fazer aí o melhor resultado para você. Na hora da cirurgia, 95% está sob a minha responsabilidade, né? Mas depois da cirurgia, o pós-operatório, os cuidados em casa, os cuidados domiciliares, os cuidados pós-operatórios precisam ser feitos por você e quem está cuidando de você. Então, todo mundo junto de mão dada aí para garantir para você o melhor resultado aí nesse pré-operatório, nesse intraoperatório, nesse pós-operatório. Ao longo dos módulos nós vamos falar das cirurgias de cada tipo de tumor, do câncer de mama, do câncer ginecológico, câncer de colo uterino, de endométrio, de ovário, tá? Aí nós vamos esmiuçar direitinho cada detalhe e vocês se sintam à vontade para perguntar, para a gente poder ampliar aí as informações para que você se sinta mais segura, mais empoderada, mais informada e que consiga derrubar vários medos aí e dificuldades que você ainda tem para fazer o procedimento cirúrgico da melhor forma possível. Vamos dar sequência, segue o jogo aí agora. Vou falar um pouquinho de quimioterapia nesse próximo módulo.